Vamos lá, março não tá fácil para ninguém, né? O negócio tá bem intenso. E agora o mês de abril, chega a hora do resgate, mas do alto resgate, porque ninguém salva ninguém. Nós somos os únicos responsáveis por nos salvar. Então, nesse processo, a gente começa o mês de abril entre os eclipses. Nós tivemos um no dia 25 de março e temos outro agora dia 8 de abril. Já está explicado isso no vídeo de eclipses, eu vou deixar aqui. E ele está mexendo bastante nesse campo psicológico. Então, entre essas 2 semanas, entre uma data e outra, é a força que a gente recebe da vida, do universo, para desencadear aí os processos que nós viveremos nos próximos 6 meses. Então, a gente começa abril recebendo essa energia, adentrando o nosso mundo psicológico, todos os conteúdos que estão dentro da nossa memória, da nossa alma, dos nossos sentimentos guardados, da nossa sombra. É como se a gente abrisse a porta da nossa caixinha de Pandora e entrasse lá para conhecer conteúdos que estão além da nossa consciência, mas que mexem e reviram os nossos sentimentos, nos retorcem e a gente não sabe entender, não sabe lidar e fica aí tendo altos e baixos, mais baixos do que altos, né? Mas é o processo que a gente precisa encarar para conseguir pegar tudo isso e se apropriar do nosso momento. É como se a gente estivesse fazendo um arrebanhamento aí do conteúdo além dessa vida, para se fortalecer e se apropriar nessa história que nós estamos agora vivendo e qual que é o nosso papel, né, o nosso protagonismo daqui por diante, quando começa esse ano. Então vamos passar primeiro as datas importantes e depois a gente faz a leitura do mapa do eclipse solar do dia 8. Nós temos então, começo do mês, dia 1º, Mercúrio ficando retrógrado no dia 1 até o dia 25, praticamente o mês inteiro, ele volta do grau 27 ao grau 15. E para todo mundo que tem medo do Mercúrio retrógrado, eu continuo reafirmando que é uma bênção. O universo ele é muito sábio e ele nos guia exatamente porque a gente precisa. É hora de revisão. Se nós estamos aí nos encontrando, a gente não pode deixar passar nada, a gente precisa prestar mais atenção, precisa rever as coisas com calma, sem esse impulso desenfreado de Áries, né? Primeiro vem essa força, a gente intui algumas coisas e agora é hora de ponderar um pouco melhor, repensar, né? Prestar atenção nos detalhes, analisar, balancear as coisas, rever novamente nesse encontro consigo mesmo. No dia 5, a Vênus entra no signo de Áries. Então, são os nossos valores que movem a nossa força de vontade, para onde os nossos desejos apontam e nos guiam. Nesse momento, a coisa mais importante somos nós mesmos. Nós estamos aí em busca, né, desse encontro com essa personalidade. Então, nós passamos a nos priorizar com a nossa força, com a nossa vontade, com os nossos desejos. No dia 8 começa então esse ciclo da lua nova em Áries. Quando começou o ciclo do ano novo astrológico, começamos um novo ciclo do Sol, que vai marcar um ano. E a partir daí agora é o primeiro ciclo da lua que começa no dia 8, então é como se fosse o primeiro início dentro de um grande início, é um momento muito importante nessa sequência aí, que acaba, né, dando mais um pontapé aí para abrir os portões dessa nova caminhada. E quando começa um ciclo novo da Lua, nós chamamos de lunação. Lunação em Áries, e este vem já o primeiro ciclo com eclipse solar. E esse mapa a gente vai ler daqui a pouco, então espera um pouquinho aí. Dia 15, a Lua fica crescente em Câncer. Então, só no meio do mês que a gente sai desse processo introspectivo, que tem a Lua minguante, que tem a Lua nova, que a gente está muito voltado para dentro, e começa a se exteriorizar, e começa a colocar as coisas em movimento, e as coisas começam a ficar mais agitadas. Então, só do meio do mês em diante. No dia 19, o Sol entra no signo de Touro. É a nossa consciência, né? O nosso ser.
a nossa luz, e a gente sai dessa força destemida, destemperada, né, fogosa de Áries, impulsiva ali, e puxa o pé no freio, dá um passo para trás, aguarda, espera, concentra mais a energia, a força para agir nos momentos certos, né? É a resistência, é a resiliência que a gente começa a trabalhar. No dia 20, a gente tem, acho que o ponto muito importante também aqui, que é o encontro de Júpiter com Urano no signo de Touro. Eles vão se encontrar e Júpiter vai passar, né, a energia de Touro, o planeta, porque ele é mais rápido. É o movimento do crescimento, da expansão, do avanço, encontrando com a inovação e com a mudança, com as rupturas. Então é uma força muito grande por volta do dia 20, que chega ao ápice nessa data, dessas mudanças, de todas as coisas que nós temos, possuímos, construímos, plantamos, alimentamos, tudo que é material. Touro traz a nossa parte concreta da vida, a nossa realidade, que nós tentamos aí abrir caminhos, avançar em relação à prosperidade, em relação a aumentar, né, nosso campo de coisas físicas, palpáveis, mas a partir de Urano, tudo é novo, né? Nada é mais do mesmo desse passado. Essa plantação, ela é diferente, ela encontra esse ponto de mudança aí, dessa linha por onde isso tem que crescer e se expandir a partir desse momento de abril agora. Em seguida, no dia 23, a gente tem o ápice desse ciclo, desse primeiro ciclo da alunação de Áries, chegando e transbordando na lua cheia em Escorpião, né? Sempre tem essa intensidade aí, mas esse mapa a gente lê conforme tem a previsão da semana, quando chegar a data, e aí vocês sigam e acompanhem. Dia 25, Mercúrio volta então para o movimento direto. Ele já fez toda a parte reflexiva, e aí algumas coisas que a gente precisa dar andamento, que a gente já processou, algumas fichas que já caíram, algumas coisas que a gente já entendeu, libera o movimento, né? E aproveitando esse galope da mudança de Júpiter com Urano, né, com a lua cheia, vem o deslanchar das coisas. Dia 29, a Vênus agora entra no signo de Touro. Então ela começa o mês, entra em Áries. No final do mês, ela já passa para Touro. E as prioridades mudam. Então a gente começa a valorizar as coisas que nós temos, as coisas que nós estamos construindo, né? A nossa terra, o nosso chão, a nossa matéria, tudo que a gente possui a partir de quem a gente é. No dia 30, Marte entra no seu reinado, no signo de Áries, né, do qual ele é regente. Então é a nossa força de ação, é a nossa atitude de batalha, de conquista, de garra, né, da gente abrir caminhos, da gente tomar a iniciativa nas coisas que nós precisamos. E agora, então, vamos dar uma olhada no mapa para a gente entender o que esse mês nos reserva. Bom, nós temos aqui Sol, Lua em conjunção no signo de Áries a 19 graus na casa 8. Esse encontro entre Sol e Lua que marcam esse novo ciclo está em conjunção com o nó do norte, que é o que configura o eclipse solar. Está em conjunção ainda, essa concentração enorme de energia chamada stellium, com Quirón e com Mercúrio. Então, isso forma uma força entre todos esses pontos que funcionam em comunhão. Uma não está desassociada da outra. Pelo contrário, né, elas estão num processo, como se fosse uma locomotiva. Começando aí pelo nó do norte, é o nosso destino, é a história que a gente precisa aprender e se encaminhar a partir de agora. Então, nós faremos ao longo desse próximo semestre algo que é o nosso caminho, vem de dentro, é a nossa alma que está pedindo, é aquilo que a gente sente um impulso, um instinto muito forte de buscar, né, que a gente faz pela gente, que é o nosso papel, depende da nossa individualidade, e a gente se volta então para esse eu, para essa busca. Dentro da casa 8,
a gente está trabalhando o nosso psicológico. Então, é o estudo da nossa psique. E aqui tem todos os sentimentos mais profundos guardados, todas essas coisas que a gente não tem consciência, que a gente não lembra, mas que estão na nossa memória, na memória da nossa alma, são os nossos medos, os nossos traumas, a nossa raiva, a nossa inveja, todos os processos sombrios que nós ainda temos dentro da nossa evolução, mas que a gente tem dificuldade de admitir, de perceber na gente, da gente enxergar, das nossas irritações, né? Ainda na energia de Áries vem muito esse processo do que nos incomoda, do que nos limita, né? Os nãos que impedem a gente de seguir. Então, são as coisas que também testam o nosso medo e a nossa coragem, a coragem de seguir em frente com medo mesmo, né? Então, é sobre esse processo dentro daquele lugar de como nós nos sentimos, que só nós sabemos o que está acontecendo dentro de nós, secreto, íntimo, por onde a gente passa as nossas crises particulares, pessoais, existenciais, né, os nossos processos de como a gente se sente diante do mundo, as coisas que o mundo desencadeia, né, são os gatilhos que as relações vão soltando e vão disparando, né, as nossas sombras, os nossos problemas, esses conteúdos que vêm de um longo passado aí, totalmente inconsciente já na nossa vida e que vai desencadeando coisas que a gente vai sentindo, mas que não sabe lidar, não sabe de onde vem, não consegue identificar direito. Então, é caminhar nesse mundo da nossa sombra que abriu a porta do eclipse, né? Como se a gente descesse uma escada muito escondida dentro dos nossos olhos fechados, desse mundo interior, e lá tivesse várias portas, né? Corredores e corredores e portas para a gente abrir. E cada porta que a gente abre, a gente encontra um sentimento, a gente sente, a gente vive aquilo, abre uma história, uma memória, alguma coisa que ficou significada daquele jeito que a gente entendeu naquele tempo, e isso guarda às vezes mágoa, um sentimento de vingança, que a gente ficou parado no tempo, naquele processo. E todas essas marcas que a gente vai tendo, né, dentro dessa experiência, vai formando a nossa psique, é o que desencadeia os nossos comportamentos. Então, a forma como nós somos e nós agimos na nossa vida, ela é movida de como nós nos sentimos, né? Então é a resposta de tudo que a gente é e o que a gente consegue dar conta, o que a gente consegue ser. E para a gente mudar a nossa trajetória, onde a gente passa por esse processo de transformação, é dentro desse mundo que a gente precisa, muitas vezes, ir para esse fundo do poço. Porque é no fundo do poço que a gente desce essa escadinha, né? Que a gente mergulha nas nossas dores, que a gente lembra de coisas que a gente não queria mais ver, que a gente deixou para trás, que a gente seguiu em frente, achou que estava resolvido e não, estava mal resolvido. E quando a gente abre aquela porta de novo, a gente vê uma ferida aberta, mal curada, né, com curativo podre ali, que a gente precisa limpar, mexer, às vezes ressignificar, porque a nossa compreensão desse momento é diferente daquela foto que ficou marcada, né, como verdade a partir daquela história do passado, aquela relação do passado, e a gente sempre precisa estar mexendo nessas coisas para poder encarar os nossos processos de cura e transformação que acontecem dentro dessa casa. A casa 8 fala de um espaço da nossa vida, de uma parte da nossa vida, e é essa vida íntima que acontece embaixo do mesmo teto. Então, só sabe quem entra e convive com você na intimidade, quem está ali acordando e dormindo do seu lado com você na mesma casa, né, que te conhece a fundo, um dia atrás do outro, o seu mau humor, onde você descarrega, né, provavelmente seus lixos, e onde as pessoas aguentam ali os processos. É muito dentro desse processo que a gente percebe o que pequenas coisas do dia a dia vão desencadeando dentro de uma intimidade de relação. E isso se nota muito dentro de um casamento, quando não adianta a aparência, ninguém sabe o que acontece, só quem está dentro da relação que sabe que realmente se passa, porque é esse lugar íntimo, né? E ali também mora a nossa sexualidade, que acaba também
transpassando todos esses sentimentos guardados. Ela é resultante, né? Os nossos desejos, a nossa vontade, a forma como a gente se entrega, a forma como a gente ama, a forma como a gente lida ou tem a ideia da sexualidade, né? Essa performance, essa ideia que a gente tem, qual nível que isso está dentro do que a gente aprende, não tem a ver com as nossas experiências só, mas tem a ver com esse mundo íntimo, pessoal, passional, inconsciente, né? São sentimentos que a gente vai desencadeando sem se dar conta e sem perceber. Então, às vezes, é nesse cenário da sexualidade que a gente também encontra várias travas e problemas que vão mostrando sinais de coisas que a gente precisa olhar e serem curadas, né? Que a gente precisa tratar, para entender que as coisas vão muito além, né? O início disso tudo, né, tá dentro de como a gente se sente diante da vida, de como a gente tem, né, essa memória interna além do que é realmente só esse assunto. E acaba também envolvendo dentro desse campo, sabe, as coisas que a gente não dá conta de resolver nas nossas relações e leva para uma outra instância e precisa de um mediador e acaba levando esses processos na justiça, né? O que a gente não consegue resolver entre nós, que a gente coloca na justiça para que a justiça dos homens vá lá e decida, né? Coisas que a gente não tem a condição ali de intervir nessas relações, também funciona, né, dentro desse campo. Então, esse território vai mexer sobre todos esses assuntos na vida da gente, do psicológico, do íntimo, do sexual, do morar embaixo do mesmo teto, desses processos que a gente precisa da ajuda judiciária porque a gente não deu conta. Então, esses são os assuntos da vida que nós estamos trazendo a força, né, de quem nós somos, de como nós nos sentimos em relação a isso, tá? Então, mexe com as nossas dores, né? Quando a gente vem aqui com o Quiron, a gente tá mexendo nas nossas feridas, nas coisas que nós precisamos curar, para a gente tomar coragem, né, para trabalhar a nossa autoconfiança, porque normalmente essas marcas, elas levam à insegurança, que tira a nossa força de agir. E a gente encontra a nossa força quando a gente chega lá no fundo, né, porque é lá no fundo que a gente entra em contato com essas partes mais obscuras dentro de nós. E só quando a gente percebe que a gente consegue respirar para superar, né, de verdade. E o último processo vem o Mercúrio, que fecha, né, esse ciclo através do raciocínio, da mente. Então, tudo que é vivido dentro de nós é processado na nossa cabeça, trazendo uma abertura de novas ideias, para que a gente receba o desencadear de uma intuição profunda, que vem de dentro, às vezes não tão racionalizada, né, ou com tanta clareza, mas esse processo ele é contínuo entre o nosso destino, o que a gente precisa chegar, o que a gente precisa encontrar para a nossa abertura, nosso empoderamento, nosso fortalecimento, para curar a nossa força de enxergar a partir de uma nova visão, a partir de quem nós somos, né, com um novo eixo aí, né? Se a gente está passando por um processo de transformação, isso vai ter um efeito em como a gente enxerga, né, a vida a partir dessa crise íntima que nós estamos atravessando com esse eclipse da nossa autopercepção. E aí nós encontramos, né, tudo isso aqui, ainda fazendo uma oposição aqui ao nó do Sul em Libra, que é o nosso ponto de partida, né? Quais são as histórias que a gente precisa deixar para trás? Tudo o que a gente tem relacionado, as coisas que nós temos, o que a gente já tem de recurso, o que a gente já construiu, as coisas que nós ficamos presos em algumas relações de dependências financeiras, emocionais, né? A gente precisa se desprender dessas relações para a gente conseguir
se olhar agora, né? Onde que a gente fica preso e amarrado aí por conta dos outros, e não percebe, e isso às vezes dificulta para que a gente siga na nossa própria história. E não que isso seja um processo de egoísmo, né, de individualismo, mas entender a nossa individualidade, desprendida desse amarramento aí, né, das relações aí. O Marte, que é o regente desse ciclo, né, de Áries, então é como se fosse o motorista de todo esse trem aí. Ele está em Peixes aqui na casa de relacionamento, está em conjunção com Saturno, com Vértex, né? E aí já não forma mais conjunção, mas depois ainda temos Netuno e Vênus no signo de Áries, Netuno em Peixes e Vênus no signo de Áries, na casa de relacionamento, povoando bastante, né? Então, o que está movendo esse inconsciente, esse processo íntimo? São os nossos relacionamentos. É o que a gente faz pelo outro, o que a gente se dedica, o que a gente se doa, o quanto a gente se sente cansado, sugado, o quanto a gente se sente sacrificado, o quanto às vezes nós estamos presos em compromissos, carregando cargas que não são nossas, quais são as nossas responsabilidades, né, perante as nossas relações realmente. O quanto a gente ajuda, mas o quanto isso às vezes nos tira força. E o vértex, a partir disso tudo, é onde é o ponto das coisas que precisam acontecer, elas vêm através do relacionamento. Então, são as relações que vão, né, desencadeando as coisas. É o que a gente vai vivendo através das pessoas, que vai disparando, né, os gatilhos do que a gente precisa processar. Em seguida, o Netuno aí com a espiritualidade, no final das contas, está guiando. Então, se abre para a sensibilidade, né, para prestar atenção a algo que vai além, antes do raciocínio, na verdade, né, mas que são as sensações que vêm do coração, que te guiam, que te movem. E a Vênus, no final das contas, agora é hora de se priorizar, de saber o seu papel dentro de uma interação, de um elo, de uma aliança, de uma relação, de um acordo, né? Se aquela relação é importante para você, antes do outro vem você, né? Porque se a gente não se encontra dentro dessa relação, a gente vai continuar perdido. Então é o desencadear dessas histórias que estão povoando praticamente quase tudo aqui entre a casa 7 e a casa 8, né? Relacionamento e intimidade de uma relação. A gente tem o ascendente aqui em Leão, então é a nossa força, é a nossa autoestima, o nosso amor próprio que tem que surgir dessa coragem que vem de dentro, né? E qual que é o regente de Leão? É o Sol que volta para Áries. Então, é essa descoberta mesmo, né, de autoconhecimento que vai trazer essa força que a gente precisa para seguir diante do mundo, né, de cabeça erguida, de tomar coragem, de se fortalecer, de como você se sente lá no seu mundo íntimo, no seu mundo particular, para abrir caminho para as coisas que você precisa, soltando, né, das amarras aí. E aí a Lua Negra está aqui em Libra, né, fazendo oposição aqui para Vênus, para Netuno, né, sobretudo para Vênus aqui, mas entre os dois. E aí, o que é a pedra no sapato, né, o perigo que a gente pode tropeçar? De novo, é quando a gente fica preso nas dependências e que a gente não consegue se enxergar dentro das relações, né, dentro desse processo de separar o que é meu, o que é o outro, e fica tudo muito embolado, né, a gente fica cego nessa projeção de achar que todas as coisas que acontecem foi o outro que me fez e que não tem nada, na verdade, que eu precisaria estar passando, né? Se eu estou passando por algumas coisas nas relações que são difíceis, é para o meu bem, é para eu acordar o que eu preciso trabalhar e entender nesse momento. Nesse semestre eu vou trabalhar com isso, né? Tá trazendo a chave, né? São os relacionamentos e é esse incômodo que a gente tá ali preso e mal resolvido que tá trazendo a chave, qual vai ser a história a ser aprendida daqui por diante. A gente tem ainda para finalizar Plutão aqui em Aquário na casa 6, então é um processo que vai mudar
encerrar alguns hábitos, trazer uma reorganização do cotidiano, da vida, das pessoas da convivência, né? Tem aí um processo de crise que nós estamos passando que acaba encerrando alguns capítulos das coisas que nós sustentamos, das coisas que nós, das atividades que nós trabalhamos e vivemos e executamos, né? Tudo que a gente faz, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, qual é o processo agora que precisa de mudança e renovação. E aí o que comanda essa renovação é Urano junto com Júpiter em Touro, numa casa 9. Ou seja, seguir em frente para um futuro de crescimento, desenvolvimento da nossa consciência, para a gente poder construir coisas, acreditar que as coisas podem ser melhores, acreditar que as coisas podem ter um lado bom, se diferentes, né? Caminhar para esse desenvolvimento de consolidar alguma coisa nova na nossa vida. Só que tudo parte de dentro. Então é isso, é um ano que a gente vai trabalhar muito esse preparar e entender, né? E a gente vai falar muito nos vídeos nos próximos tempos e trabalhar bastante para ajudar a guiar, ajudar a encontrar o lugar de como a gente pode colocar isso em prática. Então, se você não é inscrito, se inscreve, acompanha. Vou fazer várias matérias para que a gente vá esmiuçando. Se você quiser também, eu recomendo muito estudar, né? Tem o método Astrologia Guia no Hotmart, porque você se mapeia, você consegue ter uma ferramenta incrível para se estudar ao longo da vida, entender o seu processo de vida, fazer suas próprias reflexões. Nesse processo em que o autoconhecimento é tão importante, ajuda muito. Ajuda muito, eu digo assim, de experiência própria, né? Que eu não estaria aqui fazendo isso e compartilhando esse estudo com vocês se eu não tivesse usado esse caminho para minha própria dor, há mais de 20 anos atrás. E se não tivesse encontrado as respostas, não estaria aqui hoje repercutindo e compartilhando um caminho que eu sei que funciona. Não que a gente vai resolver todos os nossos problemas, porque a gente sempre vai estar crescendo e a gente tem uma longa jornada pela frente, né, na evolução da alma. Nós somos ainda repetentes, né, tentando recuperar, tentando passar de ano, tentando ser bons alunos aí para recuperar o tempo perdido de todas as coisas que nós tomamos na cabeça, enfim, pelas nossas falhas que a gente precisa agora enxergar, né, esses erros que a gente precisa abrir nesse mundo psicológico e entender que no final das contas o que nos acontece é nossa oportunidade de ressignificar, de refazer, de transformar e de seguir em frente, não ficar perdendo tempo aí choramingando não, porque é uma hora de fortalecimento, de resgate, de auto-resgate. Então a vida traz as suas mensagens aqui do céu, mostrando o fluxo que nós temos aqui para aproveitar, e aí cabe a nós fazer ou não. Tenha um ótimo mês e fiquem com Deus.